Mateus capítulo de número 26. Todos acharam, amém? Versículo de número 6. Vamos estar lendo a partir do jantar em Betânia. Diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Diga comigo, aproximou-se. Com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco aos pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória. E eu quero primeiramente, antes de entrar no texto, me atentar com você para o sentido real de excelência. O que para você é de fato a palavra excelência? Se nós pararmos para analisar e observarmos o real sentido dessa palavra, a gente vai perceber que a excelência é tudo que é desenvolvido com um grau de perfeição. Excelência é entrega, excelência é dedicação, excelência é um nível elevado. E quando eu vi que o tema era excelência, o Senhor ministrou o meu coração não somente para que você vivesse a excelência dentro do reino dele, dentro da casa dele, mas que você de fato recebesse essa palavra para que você fosse alguém excelente em tudo o que você fizesse. Porque quantas são as vezes que nós nos propusemos a fazer certas coisas nas nossas vidas, e a gente começa com tanto gás, com tanta alegria, com tanto vigor, e chega no meio do caminho, começam a vir as adversidades, no meio do caminho começam a vir as palavras contrárias, e a gente duvida até mesmo de quem nós somos. A gente não consegue reconhecer nem o valor e a utilidade que nós temos. A gente não consegue entender nem para que fomos chamados. Seja dentro da casa de Deus ou até mesmo com as nossas habilidades no nosso meio social. No lugar onde exercemos os nossos papéis dentro de empresas, de trabalhos, de faculdades, de escola. E o inimigo ele tem implementado isso nas nossas mentes para tentar de alguma forma denegrir a nossa imagem, para tentar nos diminuir, para tentar trazer complexo de inferioridade. E quantas são as pessoas que têm até mesmo entrado em quadros depressivos por não reconhecer quem são, por não reconhecer a sua identidade em Deus. E eu quero falar para você que está aqui me assistindo nessa noite de hoje, que você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor te chamou para ser forte. O Senhor te chamou para ser corajoso. Você precisa viver uma excelência em Deus. E quando me deparei com esse texto, eu vi que no primeiro versículo que eu li, que foi o versículo de número 6, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Ele já estava ali na casa de Simão, mas uma mulher aproximou-se dele. E exatamente isso foi a primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção, porque foi a mulher que se aproximou dele. Ele já estava na localidade, ele já estava naquela casa, mas existiu uma mulher que foi ao encontro do mestre. Existiu uma mulher que foi ao encontro daquele homem. Ela sabia a importância que ele tinha, ela sabia o grande homem que ele era, e ela aproximou-se dele. E o Senhor me chamou a atenção da seguinte forma:
é necessário nós termos uma aproximação para vivermos algo, para entregarmos algo. É necessário intimidade, é necessário relacionamento, é necessário você se aproximar. Não adianta você saber que Jesus está em um lugar se você não for ao encontro dele. Não adianta você estar passando por um momento de alegria e você correr atrás de Jesus somente quando o calo te aperta. É necessário você se aproximar dele nos dias bons e nos dias ruins. É necessário você se aproximar dele no tempo escasso e no tempo de conquista, no tempo de glória, no tempo de vitória. Mas muitas pessoas querem procurar Jesus somente quando o calo aperta, somente quando vem a adversidade, somente quando de fato você precisa. Mas essa mulher aqui, ela se aproximou dele. Ela sabia o valor que ele tinha, ela sabia o grande homem que ele era. E então ela se aproximou dele. Só que ela se aproximou com algo específico. Ela se aproximou com um vaso de alabastro. Eu não sei o que você trouxe nessa noite de hoje para esse culto, para essa mini vigília. Eu não sei o que você veio entregar para o Senhor Jesus, mas a pergunta que eu quero fazer para você é se você já se aproximou da presença dEle, se você já atraiu a presença dEle para a tua vida, ou será que você veio para mais uma noite? Será que você veio para mais uma vez bater um cartão como em uma empresa e falar: eu estou aqui, pastor? O pastor não quer te ver não, mas existe um Deus que está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existe um Deus que está procurando corações sinceros, corações contritos. Ele está procurando você, Ele quer que você se aproxime dEle. Porque ela foi ao encontro dEle, mas ela foi com algo diferente. Ela foi carregando consigo um vaso de alabastro. E para quem não sabe o que é de fato o vaso de alabastro, ele tinha algo de um grande e imenso valor. O vaso de alabastro, ele era um perfume raro. O nardo, de fato, ele era um perfume raro, que ele era feito de raízes de uma planta nativa lá da Himalaia. E isso era tão valioso que naquela época era considerado o valor de 300 denários, que era como um ano de salário mínimo, mais ou menos. Aí você imagina aquela mulher carregando aquele vaso com aquela preciosidade, talvez com o valor que ela mais tinha ali, guardado por tanto tempo, que ela poderia fazer qualquer outra coisa, mas ela se aproximou do mestre, ela foi ao encontro do mestre, e ela levou algo diferente que começou a despertar aqueles que estavam ao redor dela. E quando ela se aproximou dele, ela carregou aquele unguento de grande valor. Ela derramou sobre a sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. Só que existiu algo que incomodou algumas pessoas que estavam ali ao redor. No versículo de número 8 vai falar: e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? E por muitas vezes é exatamente assim que acontece na nossa vida. Às vezes você entra como um caco por aquelas portas, ferido, destruído, com palavras que foram lançadas que talvez machucaram a tua alma, o teu coração, mas você está carregando nardo, você está carregando perfume, você está carregando algo precioso, algo de valor, e aí olham para você e começam a falar: mas para quê? Por que isso? Ah, ela quer aparecer, ele quer se aparecer. Mas sabe o que eu disse? Sabe o que eu digo? Eu nem me importo, porque eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu estou aqui porque é por Ele, é para Ele, é tudo por Ele. Eu não me importo com o que vão pensar, não me importo com o que vão falar, eu não me importo com o que eu vou me apresentar para quem está me olhando, porque tudo isso aqui é para Ele. Ai de mim se eu achar que eu sou alguém ou alguma coisa. E aquela mulher começou a incomodar, porque é sempre assim, quando a gente decide fazer algo para o reino de Deus, quando a gente decide se envolver, quando a gente decide de alguma forma se lançar, se aproximar da presença de Deus, sempre tem alguém que se levanta, sempre tem alguém que quer questionar o porquê da tua adoração, sempre tem alguém que quer questionar: por que isso aí você está fazendo? Por que não ela? Por que você? Você chegou agora? Como se existisse um protocolo, uma regra.
um tempo. Mas Jesus está aqui nessa noite de hoje para falar para você que Ele conhece o que você está carregando. Ele conhece o teu valor. Ele sabe exatamente as suas dores, as suas frustrações. Ele sabe o que você está carregando. Ele sabe exatamente o que você tem como sacrifício para Ele. Ele sabe o valor da tua entrega. E falando sobre valor, como o tema fala sobre excelência, eu vou contar um pedacinho da minha história. Toda vez que eu falo sobre valor, eu lembro a diferença de preço e valor. E isso é algo que deveria ser tão claro na mente das pessoas, porque o inimigo também usa muito essa questão para poder minar a nossa mente, para tentar desvalorizar quem nós somos. E com relação ao meu trabalho, eu trabalho com noivas, né? Sou cerimonialista, assessora de noivas. Trabalho com eventos, casamentos, 15 anos, festas. Quem for casar aí, ó, cemitério. Então, às vezes existem algumas noivas que vão lá no meu escritório e aí elas querem conhecer o meu trabalho, às vezes só me conhecem pelas redes sociais, e elas perguntam: Desirê, eu estou apaixonada pelo seu trabalho, acompanhei, vi e tal, o casamento que você fez, 15 anos e tal, mas e aí, qual é o seu valor? Aí eu pergunto para ela: você quer saber de fato o meu preço ou o meu valor? Existe uma diferença muito grande entre preço e valor. E eu estou comparando isso com relação à minha vida profissional, mas isso significa também com a nossa vida espiritual com Deus. Preço é tudo aquilo que precifica, é tudo aquilo que é monetizado, é tudo aquilo que se resume em dinheiro. Mas valor é o que você tem como qualidade, é o que você tem de fato como algo que você tem para oferecer para aquela pessoa ou para determinada coisa. E eu pergunto para aquela pessoa que está ali na minha frente: você realmente quer saber somente o meu preço ou o valor que eu tenho a oferecer no teu sonho? Porque muitas pessoas, elas querem viver, e falando sobre a questão do meu trabalho, elas querem um casamento lindo, mas não querem investir nesse sonho. E elas pensam: eu vou procurar o mais barato. E eu não estou querendo dizer que eu sou a mais cara não, porque eu não sou. Mas, às vezes, o barato sai caro, porque não tem valor, tem apenas preço. E quando eu entro na internet, às vezes o meu coração sangra quando eu olho lá a profissão que eu exerço sendo leiloada quase. E eu olho e falo: meu Deus, o que será que essa pessoa faz com o sonho de alguém? Porque às vezes existem pessoas que olham para você e veem somente o preço. E preço elas podem encontrar em qualquer lugar. Preço elas podem pagar para qualquer pessoa. Mas o valor que você pode oferecer com aquilo que você tem como habilidade, como qualidade, é diferente de preço. E aí você vê que vale a pena de fato investir. E assim também é dentro da casa de Deus. Você precisa reconhecer o valor que você tem. Você precisa reconhecer o valor que você carrega. E essa mulher, ela carregou algo que tinha valor e não preço. Mas aqueles homens que perguntaram: para que esse desperdício? Eles olharam só o preço. Tanto que eles falaram: você poderia dar aos pobres isso aí que você está carregando? Olha quanto dinheiro está aí dentro. Você poderia muito bem dar a todos os pobres que precisam. Eles não sabiam o valor que ela carregava. Eles de fato não tinham entendido o valor que proporcionava aquele momento ali. O valor que aquela mulher carregou dentro daquele vaso de alabastro com um nardo puro. Ela sabia que não era algo que poderia ser monetizado, não era algo que poderia ser vendido, porque ela sabia a importância que tinha. E talvez você entrou aqui nessa noite de hoje olhando para dentro de si e não encontrando nada que talvez agrade a você mesmo. Eu quero te dizer que o Senhor te chamou para viver uma vida de excelência. O Senhor te chamou para que você pudesse saber o valor que de fato Ele pagou na cruz do Calvário pela tua vida. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. O Senhor te chamou para marcar vidas, para mudar gerações, para transformar vidas, para impactar vidas através da tua vida, através do teu testemunho. E mais adiante, quando aqueles homens perguntam: para que esse desperdício?
pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ele sabia que aquele momento era precioso para aquela mulher. Ele sabia que ela poderia de fato pegar aquilo que estava ali, aquele vaso de alabastro, com aquele nardo puro ali dentro, e poderia realmente distribuir a todos os pobres. Mas isso ela poderia fazer qualquer dia, em qualquer momento. Mas a presença do Senhor, ela precisava de fato ser exaltada ali naquele momento. A presença do Senhor precisava ser valorizada, porque é valor que estava ali. Era um valor que estava sendo ministrado sobre aquele lugar, sobre aquele vaso, sobre a vida daquela mulher. E eu queria que você abrisse comigo, para você conjecturar com uma outra passagem, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo de número 4. Todos acharam? Amém? Diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Existem tantas pessoas que ficam paradas observando e a vida passando. E o Senhor às vezes desejando colocar coisas grandes nas tuas mãos, para você desenvolver, para você se aperfeiçoar, para você crescer, para você prosperar. E aí você está parado observando o vento para procurar a direção que ele vai. E o Senhor está falando: ei, desperta, porque você não sabe qual é a direção do vento, se é para um lado ou se é para o outro. Não é tempo mais de ficarmos parados, esperando. Aquela mulher não ficou parada não. O que ela tinha de mais precioso, ela pegou, ela carregou e ela se aproximou de Jesus e foi ao encontro dele para estar ali entregando, para estar ali derramando na presença dele, porque ela sabia o valor que ela tinha, ela sabia o que ela estava fazendo naquele lugar. Mas muitos de nós às vezes ficamos parados. E o Senhor às vezes está nos chamando para um despertamento. O Senhor às vezes está nos chamando para que nós possamos estar vivendo uma vida de excelência na presença dEle, para que nós possamos estar nos entregando, para que possamos estar voando mais alto. E a gente fica parado esperando a direção, esperando uma resposta que na verdade essa resposta já está dentro de nós. Em Romanos 12, se eu não me engano 2, vai falar: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos vosso espírito, para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente ouve essa palavra, a gente precisa entender: não vos conformeis com esse século. Não é para você se conformar com a situação que você está se deparando. Não é para você se conformar com o problema que se apresenta a você. Não vos conformeis com esse século, jovens. Vocês foram chamados para impactar vidas, para transformar gerações. Essa igreja é uma igreja jovem. Significa dizer que é a igreja que tem a força, que tem a garra, que tem a coragem para fazer o que talvez muitos não conseguiram fazer. Mas transformai-vos vosso espírito, renovai as nossas mentes. O nosso maior inimigo, sabe quem é? Não é o inimigo, o diabo não. O nosso maior inimigo começa aqui, ó, na nossa mente. Quando a nossa mente não está renovada, quando a nossa mente não está sarada, curada, as nossas emoções começam a ficar desestabilizadas. Os nossos sentimentos começam a ser atingidos. E às vezes Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, mas a sua mente ainda não foi renovada. Você ainda está parado pensando lá atrás naquilo que te feriu, naquilo que te atingiu, naquilo que tentaram fazer você parar, naquela pessoa que olhou para você quando você se envolveu na presença de Deus, na obra de Deus, quando você se lançou na presença
presença dele e ela falou: isso é desperdício. E ele talvez olhou para você e falou: é melhor você parar de onde você está, você não vai para lugar algum. Ou você não tem dom, você não tem habilidade. Não deixe que intitule quem você é, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o dinheiro que você carrega no bolso, você não é a beleza que você apresenta no rosto, você não é aquilo que você carrega, mas você é o que a Bíblia diz que você é. E o Senhor te chamou para viver vida de excelência. O Senhor te chamou para você fazer algo maior, infinitamente além do que os seus olhos podem ver. Esses são os sonhos de Deus para a tua vida, infinitamente além do que você pediu, do que você pensou, do que você sonhou. E voltando lá para Mateus, no versículo de número 11: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para sua memória. E uma frase que eu carreguei para a minha própria vida é que o tamanho da minha entrega sempre vai revelar o meu nível da necessidade que eu tenho. O tamanho da minha entrega revela o nível da necessidade que eu tenho. E eu quero perguntar para você: qual é o nível da tua necessidade? O que você precisa e como você tem se apresentado a Deus? Porque é o tamanho da entrega que você depositar para Ele, o tanto que você se derramar na presença dEle, o tanto que você estiver prostrado para Ele, vai revelar o tamanho, de fato, do que você necessita. E talvez o Senhor já tenha se apresentado a você, e você está ainda parado lá, em Eclesiastes, observando o vento. Ainda não é minha hora, não. Ah lá, tem gente fazendo por mim, tem gente que canta melhor, tem gente que toca melhor, que dança melhor. Com relação à minha vida pessoal, a minha vida ministerial, eu comecei no ministério de dança. Eu não sei se eu já falei isso aqui nessa igreja, e eu sou apaixonada por esse ministério. Foi o meu primeiro ministério. E sabe por que foi o meu primeiro ministério? Na verdade, todos eles já estavam unidos e aliançados, mas eu morria de vergonha de microfone. Então eu pensava assim: não, eu vou começar na dança, porque a dança apaga a luz e a gente faz o movimento, tá tudo certo. Sempre amei balé, jazz, contemporâneo. A dança sempre foi minha paixão. E então eu comecei com o ministério de dança. Mas eu também sempre amei cantar. E aí eu falava: eu tenho vergonha, não posso. Se eu pegar no microfone... E eu sou filha de pastor, né? Então eu pensava: não, vão achar que eu quero me aparecer. Olha o pensamento. Não vou pegar no microfone, não. Vão achar que eu só estou ali porque eu sou filha do pastor. E aí a gente às vezes vai se anulando pelos pensamentos do que os outros pensam sobre nós. Olha só. A gente deixar de fazer o que Deus já decretou sobre as nossas vidas como dons, habilidades, promessas. Porque, estão pensando isso de mim. E aí eu comecei no ministério de dança, depois eu fui para o louvor, no back escondidinha. Depois o Senhor foi me incomodando de tal forma que eu voltava para casa com aquele nó na garganta. A gente sabe como é, né? Quando Deus manda fazer algo e a gente não faz. E aí o Senhor foi me incomodando de tal forma que Ele me impulsionou. Quando eu fui ver, eu já estava ministrando. Fechava os olhos e começava a falar para ninguém olhar para mim. E eu estava ali ministrando louvor, e depois quando eu fui ver, já estavam me convidando para estar ministrando, e eu estava ministrando a palavra. E eu coloquei no meu coração: Senhor, que eu feche os meus olhos para todas as pessoas, e que eu possa ter no meu coração somente o desejo da minha entrega. E a minha entrega não é para o homem, a minha entrega não é para ninguém que vai estar me ouvindo, a minha entrega é para Ti. Eu preciso saber o valor que eu carrego. Eu não posso pensar naqueles que olham para mim e perguntam: para que esse desperdício? Para que essa aparência? Para que isso tudo? Porque tudo isso é para Ele. Então eu tenho sim que ser excelente na casa do Senhor. Eu tenho sim que dar o meu melhor para Ele. Eu preciso e eu necessito, como forma de gratidão. Eu preciso ser grata por tudo que Ele tem feito, que ainda vai fazer na minha vida. Porque na verdade a gente precisa só agradecer. A gente não teria direito nem de pedir. Mas Ele achou graça em nós. E como foi lido aqui, essa mulher não se importou.
ela continuou ali derramando, ela continuou se entregando, e Jesus recebeu a adoração dela, porque ele viu o coração dela, ele conseguiu enxergar o coração dela, e ele mesmo se levantou para aqueles homens e falou: vocês podem dar aos pobres todos os dias, mas ela escolheu estar aqui entregando a mim, ela escolheu se derramar na minha presença, ela escolheu fazer o melhor que ela podia. E aí, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Marcos, se eu não me engano, 10:46, que fala a história do cego. Ele estava ali, andando no meio daquela multidão. Ele era cego. Repita comigo, ele era cego, né? Quem é cego não vê. Ok. Ele estava ali andando no meio daquela multidão. E então, de repente, ele notou a presença de Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas olharam para ele e começaram a questionar, começaram a gritar para que ele parasse, E na palavra em Marcos vai falar que ele clamava ainda mais. A cada vez que ele estava ali gritando e clamando, e as pessoas e a multidão oprimindo, ele clamava ainda mais. E sabe com o que eu entendi através dessa passagem? Que aquele homem, ele sabia a sua limitação, a sua debilidade, que era ser cego. Mas ele deixou de andar. Ele tinha pernas, ele tinha boca para clamar, ele tinha ouvido para ouvir, e ele teve ouvido sensível para ouvir que o mestre estava passando, e ele começou a clamar. E quando a multidão se levantou para oprimir, quando a multidão tentou oprimir ou apertar, ele continuou clamando ainda mais alto. Eu quero dizer para você que veio aqui, que independente da tua falha, da tua limitação, do teu pecado, o Senhor já te achou, e Ele quer que você continue clamando, independente daqueles que estão tentando te paralisar, independente daqueles que estão querendo reconhecer as suas falhas. Ei, não olhe para aquilo que te paralisa, não olhe para as suas deficiências, para as suas debilidades, olhe para aquilo que está funcionando em você. O cego só era cego. Já pensou, você já começou a imaginar? Se ele pensasse: tadinho de mim, eu sou cego, né? Vou ficar aqui parado porque sou alguém excluído dessa sociedade, sou cego. Não posso estar ali no meio daquela multidão que vão me apertar, vão me jogar para um lado para o outro, eu vou cair e vou morrer. Mas ele não se importou com isso não. Eu acredito, eu posso conjecturar que ele pensou: eu sou só cego, mas Deus me deu ouvido, Deus me deu a boca para gritar, Deus me deu perna para andar, e por que eu vou ficar aqui parado pensando que eu sou cego? Talvez você entrou nessa noite de hoje aqui pensando: eu tenho tanto pecado, tanta frustração dentro de mim, tantas coisas não resolvidas em mim, eu tenho tantas limitações, e por que eu vou permanecer firme ali naquela casa, naquele lugar? E o Senhor está esperando de você uma atitude. Ele está esperando que você continue clamando, continue seguindo a presença, os passos do Senhor Jesus. Não olhe para a tua limitação, não olhe para o medo, não olhe para o que te paralise. O Senhor te chamou para viver excelência nele. O Senhor te chamou para você marcar vidas. E é através até mesmo da tua frustração, através do teu testemunho de derrota, talvez do passado, de algo que você viveu, que a sua vida vai servir como espelho para outras. E às vezes você questiona: por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu estou todo dia na sua casa e continuo passando perrengues. E o Senhor está falando: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te lapidando, eu estou te tratando, te preparando para que isso seja um grande testemunho para outras vidas serem fortalecidas, outras vidas serem edificadas através da tua vida. Eu quero que você se coloque de pé com a permissão dos pastores. E o último versículo que eu vou estar lendo com você é Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais, não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Que nessa noite de hoje, você venha sair daqui tendo a certeza que você foi chamado para uma grande obra. Seja excelente em tudo o que você fizer, porque para o lugar para onde você vai não há obras, não há projeto, não há mais nada, só será um lugar de adoração. Então enquanto você estiver aqui nessa terra, todo
todos os dias da sua vida. Seja inteiro, se entregue, se envolva, se dedique para o reino, viva para o reino, faça sim o seu melhor. Não se incomode com aqueles que se levantarem duvidando do que você está carregando, questionando o teu valor, ou talvez precificando algo que não tem preço, mas tem valor em você. Hoje você aprendeu e você sabe a diferença de preço e valor, e nunca mais você vai permitir que ninguém olhe para você e não dê o valor que você merece. Nós precisamos saber quem somos. Não podemos mais deixar que nada e ninguém possa nos impedir de viver a excelência que Deus nos chamou para viver. Ele nos chamou para ser excelentes. Você precisa ter a certeza dentro do seu coração, do seu interior, que você foi chamado para uma grande obra. Não haverá nada e ninguém que possa mais te paralisar. Quantos creem nessa palavra do Senhor Jesus? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, que você possa estar agora pensando naquele projeto, naquele sonho que talvez ficou engavetado, naquele sonho que talvez duvidaram, achando que você não teria capacidade para viver. Eu estou falando aqui para sonhadores. Eu estou falando aqui para uma igreja corajosa, uma igreja que não vai permitir mais que nada e ninguém possa paralisá-los em meio a esse trajeto, essa caminhada. Os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na tua vida.